Olá, hoje quero falar um pouquinho sobre Gênesis capítulo 1. É a primeira revelação de Deus para o homem. E ali Deus se revela como um Deus criador. É a primeira revelação de Deus para o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no original fala, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Elohim quer dizer Deus Criador. Então, Deus ali começa criando o sol, a lua, as estrelas, Ele cria os mares, Ele cria as plantas, árvores, Ele cria animais. E por fim, Ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então, por isso, hoje o homem ele é tão criativo, né? Porque Deus dividiu essa criatividade com o homem, pois fez ele a sua imagem e a sua semelhança. Então, toda a criatividade, ela realmente nos conecta a Deus. Então, Deus se revela primeiramente a todo homem, a todo e qualquer homem, como um Deus criador. Mas há uma necessidade também de conhecer a Deus como um Deus salvador. E foi o que aconteceu com Adão, o primeiro Adão. Ele conhecia Deus como um criador. E Deus dividiu essa criatividade com ele, ao ponto dele dar nome aos animais. E Deus criou também um jardim e colocou esse homem lá com a sua esposa para governar aquele lugar, desfrutar daquele lugar, desfrutar de toda a criação de Deus. Mas havia uma ordem, Deus disse, vocês comerão de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessas vocês não comerão. E o homem, num devido tempo, ele desobedece essa ordem de Deus e acaba pecando, acaba errando, desobedecendo. E aí ele reconheceu toda a sua nudez, né? Depois desse pecado ele se viu nu e ele, com medo, ele vai, pega folhas de figueira, se cobre e Deus vai visitá-lo e pergunta: Adão, onde estás? Aí ele fala: eu vi os seus passos, tive medo e me escondi. E Deus começa a ter uma conversa com ele a respeito do fruto que ele tinha comido. E ele fala assim: mas a culpa é da esposa que tu me destes. E a esposa fala: não, a culpa é da serpente. Então, havia uma necessidade agora de Adão não apenas só conhecer Deus como um Salvador, mas há uma necessidade de conhecer a Deus agora como um Deus resgatador. Então Deus vai, mata um animal, faz o sacrifício e com a pele desse animal cobre a sua nudez. Ali foi o primeiro sacrifício feito em favor do homem. E o Salmo 19, muito interessante, Davi, ele começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Então, Davi também tinha uma revelação de Deus como um Deus criador. Mas não parou só nisso. Davi também tinha uma revelação de Deus como um Deus resgatador. Porque nesse salmo, ele exalta a criação de Deus, ele exalta a sua palavra, ele exalta a palavra de Deus. Você pode ler o texto todinho lá que você vai entender. E depois ele diz assim: Senhor, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me daqueles que ainda me são ocultos. Davi, ele reconhecia os seus erros. Ele não se cobria com folhas de figueira. Ao ponto dele dizer: Senhor, me absolve, me resgata daqueles pecados que eu ainda nem sei que eu tenho, que eu ainda não conheço. E no final do salmo ele fala assim: Senhor meu, rocha minha, resgatador meu. Então Davi, ele tinha uma revelação
de um Deus criador, mas também de um Deus salvador. O que eu quero dizer é que todo homem, quando vê a natureza, quando vê toda essa criação, ele tem uma revelação de um Deus como Criador. O homem ele é criativo porque Deus dividiu isso com ele. Dividiu descobrir coisas, criar coisas, porque Deus dividiu isso com ele. E essa criatividade nos conecta a Deus. Mas toda a criatividade, ela nos conecta a um Deus Criador. Mas só a obra de Cristo na cruz nos conecta a um Deus Salvador. Isso é mostrado em Gênesis, no primeiro sacrifício em favor do homem. E Cristo é o último sacrifício em favor do homem. Quando Cristo vem e morre na cruz pelo meu pecado e pelo pecado de todos os homens, então essa cruz ela nos conecta a um Deus Salvador, a um Deus resgatador. Então é um vídeo breve, mas eu quero que você entenda que a primeira revelação de Deus para o homem é como um Deus criador. Você pode, como eu já fiz algumas vezes, eu vou à praia e eu vejo o nascer do sol, e é interessante que eu olho para trás, eu vejo aqueles prédios enormes, toda aquela arquitetura, todos aqueles prédios lindos, e eu vejo como o homem é criativo. Mas quando eu olho para o sol nascendo, eu vejo ali como Deus é poderoso. A toda essa criatividade também de Deus, eu vejo ali, eu não tem como você não lembrar de Deus quando você vê o sol nascer, o sol se pôr. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo um Deus como um Deus salvador, um Deus perdoador, tá bom? Quero que você guarde isso bem forte no seu coração, que todo tipo de criatividade nos conecta a um Deus criador, mas somente a cruz de Cristo, né, como eu falei lá no início, quando Deus sacrifica um animal, né, é feito um sacrifício, sangue derramado, e aí Deus pega aquela pele de animal, cobre a nudez de Adão, dizendo para Adão: Adão, não é do seu jeito, não é se cobrindo com folhas de figueira. Folhas de figueira ali é justiça própria. Adão, ele não reconheceu o próprio erro, sabe? Pessoas, quando tem esse senso de justiça própria, ela culpa os outros. Ela fala: não, a culpa não é minha, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos. Os filhos falam: não, a culpa é dos meus pais. A esposa fala: não, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu vizinho. Então, quando eu não tenho esse senso de justiça própria, eu tenho a justiça de Deus, onde eu reconheço o meu erro e Ele vem e me resgata desse erro, tá bom? E lá na cruz, Jesus foi sacrificado, o sangue foi derramado, e esse sangue ele nos purifica de todo erro, de todo pecado, até mesmo aqueles que ainda nos são ocultos, como Davi disse: absolve-me daqueles que ainda me são ocultos. Por quê? Porque existem erros dentro de nós que nem nós mesmos conhecemos, a não ser o próprio Deus. E Ele cria toda uma situação para nos revelar o nosso erro. Assim como Davi, né, ao ter adulterado com Batseba, Deus levanta ali o profeta Natan, e ele tem uma conversa com Davi, fala uma parábola, e aí Davi entendeu que tudo aquilo que ele estava fazendo estava errado. Então Davi se arrepende e se volta para Deus. Então é isso. Toda a criatividade ela nos conecta a um Deus criador, mas somente a cruz de Cristo nos conecta a um Deus salvador, e ela está disponível a todos os homens. Amém? Tchau e até a próxima.